Bom dia, feras e ferinhas, tudo bem com vocês nesse dia? Feliz de estarmos mais uma vez falando da palavra de Deus para vocês. E hoje nós vamos começar uma história nova, uma história de um profeta que Deus fala muito sobre ele aos nossos corações. Tem 2 livros dele na Bíblia. E aí, quem já descobriu? Samuel, esse mesmo. A gente tem um colega na igreja muito especial chamado Samuel também. Samuel foi um profeta, mas para a gente descobrir como foi a vida dele, a gente vai começar falando sobre os pais dele, Ana e Eucana, tá bem? Vamos lembrar, quem já sabe um pouco dessa história e quem não sabe vai aprender com a gente. Vem comigo? Antes da gente falar sobre a história de hoje, nós vamos pensar no versículo. Nosso versículo de hoje, ó, baba. Super fácil, tem 3 palavras. Ele é quase o menor versículo da Bíblia. O versículo de hoje é orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Quase que a tia esqueceu a referência. A referência é quase mais difícil do que o versículo. Vamos falar comigo de novo? Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Para quem ainda não sabe o que significa essa palavra cessar, a tia vai colocar aí para vocês o que a palavra significa. Cessar significa dar fim ou ter fim ou parar. Sem cessar, o contrário disso. É sem parar, ou seja, a gente não pode parar de orar. Ah, tia, mas eu sou criança, não preciso orar tanto assim. Meu pai e minha mãe já ora. Não é bem assim. Deus escuta também as nossas orações com atenção. Deus escuta as orações das crianças de um coração puro. Então não podemos deixar de orar, de pedir a Deus todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações. Quando a gente tem parentes também que ainda não conhecem a Jesus, a gente sempre precisa estar orando e pedindo a Deus por eles também. Vamos à nossa história então. Ana, mãe de Samuel, e Eucana, pai de Samuel. Eucana também tinha mais uma esposa. Naquela época, naquela cultura, os homens tinham mais de uma esposa, né? Poderiam ter mais de uma esposa. E Eucana tinha também Penina, uma outra esposa, e Penina tinha filhos. Penina era muito orgulhosa, muito sarcástica, ela gostava de provocar, e Ana não tinha filhos. Porém, Eucana demonstra na Bíblia que gostava mais de Ana, tinha um carinho todo especial por Ana. Naquele tempo, as famílias também iriam viajar para outras cidades a fim de adorar a Deus em um templo específico, né? E a família de Eucana, Ana e Penina deveriam fazer essa viagem. As viagens eram muito cansativas, porque naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha ônibus, então era tudo a pé. Eles se preparavam para ir para essa cidade chamada Siló, a fim de adorar a Deus. E Eucana percebeu que nesse caminho Ana estava muito triste, não comia, ficava sempre de cabecinha baixa, e perguntou para ela o porquê, o que estava acontecendo. E ela falou para ele que ela estava triste porque ela não tinha filhos. Por sua vez, Penina ficava o quê? Provocando Ana. Ah, eu tenho filhos, eu sou muito mais importante do que você. Eucana vai me amar mais porque eu dou filhos para ele. Não era só por esse fato que Ana estava triste, não era só por causa de Penina ficar provocando ela, mas era muito importante para as mulheres, para uma família, ter filhos. Hoje, né, os nossos pais, nossas mães, às vezes têm 1 ou 2 ou 3 filhos, mas naquela época era muito importante ter vários filhos e Ana não tinha nenhum. Então ela sempre triste, cabisbaixa, e ela pensou o quê? Eu vou pedir a Deus. Nós vamos chegar lá nessa cidade, nesse templo, e eu vou orar a Deus. Eucana não deixava faltar nada para Ana. Inclusive, eu não sou suficiente para você, né? Fique feliz, eu amo você. Mas Ana queria muito um filho. Ela chegou no templo e começou a orar, né? Em voz baixa, apenas mexendo a boca, e
o sacerdote. Eu vou deixar aí vocês pensando como era o nome desse sacerdote. Quem vai me ajudar? Eli, esse mesmo, sacerdote Eli. Ele mesmo estava lá no templo e viu Ana ali pronunciar aquelas palavras, não escutava nada. Ele pensou que ela estava bêbada, que ela tinha tomado muito vinho, então ela tinha ficado bêbada. Ele chegou nela e deu uma bronca nela. E ela falou: não, sacerdote, eu estou orando, eu estou pedindo a Deus que, se for da vontade dele, ele me dê filhos. Então ele acalmou o coração de Ana e falou para ela o seguinte: vá em paz, minha filha, pois Deus irá ouvir a sua oração. Ana saiu dali muito feliz, grata a Deus por ter aquele lugar para orar, para adorar a Ele, e certa de que Deus teria ouvido a oração dele. Mas essa parte nós vamos deixar para a semana que vem, para descobrir se Deus deu um filho a Ana, certo? A lição de hoje, muito importante, que a gente tem que deixar nos nossos corações, é que a gente tem que orar a Deus como Ana fez, né? Não somente para pedir, mas também para agradecer. Não somente para falar: Senhor, eu quero um brinquedo, né? Eu sei que tem muitos de nós aí, muitas dessas crianças que às vezes pedem: Senhor, eu quero aquele brinquedo. Muitas vezes nós temos pedidos tão importantes que devemos fazer a Deus. Orar em todos os momentos, nos momentos de dificuldades, nos momentos de alegria também. Ana lembrou que Deus estava pronto para ouvir o seu pedido. E depois nós vamos também descobrir que Ana agradeceu a Deus da mesma forma. Tá bem? A tia vai colocar aí uma oração muito bonitinha de uma criança que ela achou aqui na internet. E depois vai ter uma música legal, bacana para nós. Tá bom? Quero que vocês cantem animados, sabendo que Deus ouve as nossas orações. Um beijo e até a semana que vem. Papai do céu, eu quero te agradecer pela minha família, pela minha igreja e por tudo que o Senhor tem feito. Quero pedir para o Senhor abençoar a minha vida e que eu seja sempre uma criança obediente à tua voz. Que o Senhor abençoe todas as criancinhas. Em nome de Jesus, amém. Agradeço pela minha família também, por todos os irmãos que eu tenho em ti. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Te agradeço pela salvação que ganhei lá na cruz, por descobrir ainda criança que estou a mais a mim. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Te agradeço quando olho toda a sua criação. Quando acordo eu percebo que um dia mais me deu. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Te agradeço porque posso meus amigos amar, dormir e acordar e ao meu lado sempre estar. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Deus. Quero te agradecer por esta minha canção, louvar a ti por tudo que tens feito a mim. Te